trazendo para você, uma vez mais, uma dica de redação. De vez em quando eu passo por aqui para apresentar algo diferente de uma questão comentada. Então, dentro de textos que eu andei corrigindo de turmas presenciais, apareceu este trecho que está na sua tela. O grande ponto passa a ser: até onde a influência que os veículos de comunicação podem incluir suas opiniões nas notícias sem que interfiram na interpretação do seu público. Vem aqui. Você está vendo que eu não transcrevi o parágrafo inteiro. Eu peguei um trecho de redação, no início dele eu coloquei um parêntese com uma reticência, significa que havia coisas lá para trás. Mas eu quero que você coloque na sua tela esse fragmento, pause o fragmento e tente procurar o que será que ele achou digno de comentário positivo ou negativo. Pause e pense nisso. Se você pausou, se você não pausou, você vai voltar o vídeo e vai ver outra vez. Olha lá na tela. Eu gostaria que você tivesse, por exemplo, percebido isso que eu destaquei aí. O grande ponto passa a ser, 2 pontos. Até onde a influência, papapá, papapá. Olha, o que é comum quando se usa o sinal de pontuação, chamado de 2 pontos, é que esse sinal, né, esses 2 pontos, costumam abrir, por exemplo, enumerações. De um modo geral, quando você vai enumerar alguma coisa, você começa a enumeração com 2 pontos. E de um modo geral, as enumerações são palavras ou expressões, ou uma sequência, que serve para especificar algo mais genérico. Por exemplo, é preciso cuidar de alguns detalhes. Quais? A enumeração vai especificar. Então, abrir especificações ou abrir explicações. Ok? Então, vai lá na tela. O grande problema passa a ser. Vem aqui. Ele falou em grande problema. E depois, quando ele então explicou que grande problema é esse, é por isso que ele usou os 2 pontos, que neste caso não estão corretos. Por exemplo, se você disser assim, há outras medidas urgentes. Quais? Então, se eu vou especificar, a hora que eu coloco a medida 1, a medida 2, a medida 3 e a medida 4, esses 2 pontos foram usados de maneira correta. Porque o que está depois dos 2 pontos, essa enumeração especifica que medidas são essas. Mas não é sempre que eu vou fazer isso aí. Então, por exemplo, é preciso comprar algumas coisas. Então, quando eu falo que é preciso comprar algumas coisas, e eu listo aquelas coisas, realmente nós temos aqui uma enumeração, como nós temos na frase acima. É uma enumeração, só que dessa vez os 2 pontos estão errados. Então eu quero que você não mecanize na sua redação que toda vez que você for enumerar alguma coisa, que você vai ter que colocar 2 pontos. Então isso aqui, ó, os 2 pontos, eles são proibidos depois de verbo. Porque, na verdade, é preciso comprar algo. O que vem nessa enumeração é o complemento do verbo comprar. Se eu não separo o complemento do verbo por uma vírgula, muito menos eu separo o complemento por 2 pontos. Então, vai lá na tela. Depois do verbo ser, mesmo que o termo seguinte
especifique qual é o grande ponto, eu não posso ter esses 2 pontos aí, porque os 2 pontos estão colocados depois de um verbo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é isso que agora apareceu em verde. Estava assim, até onde a influência que os veículos de comunicação podem incluir suas opiniões nas notícias, sem que interfiram na interpretação do seu público. Você está vendo que nisso que está em preto, tem a expressão podem incluir, ok? E nisso que está em verde, tem o verbo interfiram. Então vem cá. Entre uma coisa e outra, existe a expressão sem que. Mas quando eu falo podem incluir, isso é uma oração. Quando eu falo interfiram, é outra oração. E eu posso usar a vírgula para separar 2 orações. Vai lá na tela. Depois da palavra notícias, podia ter uma vírgula. Podem, os veículos de comunicação, podem incluir suas opiniões nas notícias, vírgula, sem que interfiram na interpretação do seu público. Então, se podem incluir é uma oração e interfiram é outra, vem aqui. Eu posso dizer, para você que faz períodos ou escreve textos longos, então, as vírgulas em relação às orações. Então, quando a gente fala assim, o brasileiro trabalha, paga impostos, porque é obrigado a isso. Tá? O que eu tenho aqui? O verbo trabalhar, o verbo pagar e o verbo ser. Então, eu tenho 3 orações. Tem uma vírgula aqui e tem outra vírgula aqui. Então, a vírgula é usada para separar orações. Só que essa vírgula aqui, eu tenho que ter obrigatória, e essa vírgula aqui eu não tenho que ter. Porque se eu sei que isso é um verbo, e isso é outro verbo que indica uma outra ação, e eu não tenho uma palavra, uma expressão que una as duas, que a gente chama de conectivo ou de conjunção, então a vírgula obrigatoriamente vai separar. Mas como aqui eu tenho porquê, eu sei que a partir de uma expressão coesiva, começa a outra oração. Então, eu posso marcar o final da segunda e o início da terceira, mas eu não sou obrigado. Que na tela é o caso. Olha lá. Entre o podem incluir e o interfiram, tem a expressão sem que. Então, essa expressão já marca a transição. Mas se eu quisesse colocar uma vírgula depois de notícias, eu poderia. A pessoa não colocou, eu não penalizei, mas só estou dando a dica. Se você, então, estuda para concurso, se você faz redação, eu quero que você vá nos acompanhando, porque eu posto questões comentadas, ou então faço esse comentário de redação. Aí na tela, você está vendo o meu portal, o meu site, www.ricardoerce.com.br. Você pode fazer uma visita lá, você vai encontrar dicas, você vai encontrar cursos com focos específicos, cursos de exercício, cursos teóricos. E se você quiser mandar para mim uma questão, uma dúvida sobre redação, o meu e-mail está aí, ó, ricardoaerce@yahoo.com.br.